queria iniciar essa nossa explicação, pessoal, veja comigo, falando sobre espécies de defesa. Uma contestação, ela pode conter todas essas espécies de defesa e a gente vai distingui-las e ver de que forma isso pode ser cobrado. Vocês estão vendo aqui que então nós podemos ter uma defesa chamada de defesa prévia, que por sua vez pode ser prévia preliminar ou prévia prejudicial, e as defesas de mérito. A defesa de mérito ela pode ser defesa direta ou indireta. Então vamos lá? Vamos identificar o que é cada uma dessas? Então olha só. Pessoal, quando a gente fala de defesa prévia preliminar, defesa prévia preliminar, essa é muito conhecida da maioria, a gente está falando daquelas defesas de natureza processual pelas quais o juiz tem que passar para saber se vai analisar o mérito. Não é? Exemplo, litispendência, Dani. Se o réu ele tem uma defesa de acordo com a qual já existe uma outra ação em curso idêntica àquela que ele está contestando, ele vai trazer uma preliminar de litispendência. Por isso que eu vou repetir o que eu disse. A preliminar é uma matéria processual, ela não diz respeito ao mérito, né? Por isso que ela é uma questão prévia. Ela é uma matéria processual pela qual o juiz vai ter que passar para saber se vai entrar no mérito. Porque se ele acolhe a preliminar, ele nem entra no mérito. Diferentemente, é a defesa prévia prejudicial. O que é uma defesa prévia prejudicial? Ela já não é uma questão de direito processual. A defesa prévia prejudicial é uma questão de direito material pela qual o juiz tem que passar para saber, não se, mas como vai analisar o mérito. Vou falar de novo e aí vou dar um exemplo que vai esclarecer, tenho certeza. A questão prejudicial, diferentemente da preliminar, ela não é uma questão de direito processual, ela é uma questão de direito material pela qual o juiz tem que passar para saber como ele vai analisar o mérito. Ela condiciona a análise do mérito, se vai ser procedente, se vai ser improcedente. Como, por exemplo, veja comigo aqui nessa ilustração. Imagine que eu tenha uma ação de alimentos. Imagine que eu tenha uma ação de alimentos. Então o pedido dessa ação está ali, R$2.000 por mês, por exemplo. Aí vem o réu, Gustavo, e apresenta na sua defesa, veja, uma preliminar de litispendência. Ele apresenta uma preliminar de litispendência, só que além disso, ele nega a paternidade. Ele nega a paternidade. Ele diz que não é pai. Isso não é um mérito, Marta. O mérito são os alimentos. Isso é uma questão prejudicial de mérito. Aí eu vou repetir o que eu acho que alguns anotaram. É uma questão de direito material pela qual o juiz tem que passar para saber como que ele vai julgar o mérito. Porque você concorda comigo, Henrique? Que se ele acolhe essa preliminar... Henrique não, né, Guilherme? Vinícius, nenhum dos dois. É a terceira via. É a terceira via. Então, Vinícius, se o juiz acolhe essa preliminar e diz, realmente você não é pai, ele julga improcedente o pedido de alimentos. Mas se ele rejeita essa preliminar e fala, você é pai, ele vai julgar procedente esse pedido e definir o valor dos alimentos. Isso é uma prejudicial de mérito. É uma questão processual. Processual não, né? Porque de manhã a gente ainda está pegando, né? Processual é a preliminar. Ela é uma questão de mérito pela qual o juiz tem que passar. E a análise dessa questão, Bernadette, ela define como o mérito vai ser decidido. Outro exemplo. Eu proponho uma ação de cobrança contra o Rubens baseada essa ação num contrato. Eu peço 100 mil com base no inadimplemento de um determinado contrato. O Rubens vem em defesa e primeiro ele alega uma preliminar de coisa julgada. Só para dar um exemplo de prévia preliminar de novo. Aí depois disso ele abre um outro capítulo para dizer que aquele nosso contrato é nulo. Nulidade do contrato. O contrato no qual se baseia a minha cobrança. Isso é uma prejudicial. Ela não é o mérito propriamente, porque o mérito é se eu devo ou não os 100 mil, mas ela é uma questão prévia de mérito pela qual o juiz tem que passar para saber
como vai decidir o mérito. Na preliminar, ele passa por ela para saber se vai julgar o mérito. Na prejudicial, ele passa por ela para saber como vai decidir o mérito. Porque se ele acolhe essa preliminar do Rubens, entendendo que o contrato é nulo, o meu pedido fatalmente será julgado improcedente. Se ele rejeita essa prejudicial, então o juiz entende que o contrato é válido, provavelmente o meu pedido será acolhido. Isso é muito relevante lá nas aulas de coisa julgada, porque o CPC de 2015 trouxe uma novidade muito interessante que vocês vão ver comigo, que diz o seguinte: artigo 503, parágrafo 1º. Ainda nem é hora de falar dele, eu vou só mencionar para você entender desde já por que é importante identificar o que é uma questão prévia prejudicial. O 503, parágrafo 1º, fala que as decisões que o juiz profere sobre questões prejudiciais também podem estar acobertadas pela coisa julgada. Então, nesses meus dois exemplos, quando o juiz decide essas questões prévias, se o réu é pai ou se não é, se o contrato é nulo ou se não é, essa decisão também estará revestida da autoridade da coisa julgada. Está quente, né, Marta? O Marcos vai ajudar a gente aqui com isso, com certeza. Também acho. Então, Marta, veja, esse tema é quente, ó. Coisas julgadas... Nossa, foi péssima essa, né? Mas, enfim, Marta, esse é um tema muito cobrado hoje em dia. As questões prejudiciais, elas têm que ser decididas pelo juiz. E agora elas fazem coisa julgada. Mesmo que elas estejam na fundamentação da sentença, porque lá no dispositivo o juiz vai decidir a questão principal, né? Se os alimentos são devidos ou não, se o Rubens me deve aqueles 100 mil ou não. E lá na fundamentação, ele vai decidir se o réu é pai ou se não é, se o contrato é nulo ou se não é, enfim, ele vai decidir a questão prejudicial. Só que o Código hoje fala que essa decisão incidente sobre as questões prejudiciais também estão acobertadas pela coisa julgada. A gente vai voltar a falar disso na aula de coisa julgada. Então, primeiramente, é identificar que no contexto das defesas prévias, que antecedem naturalmente as defesas de mérito, nós temos as prévias preliminares e as prévias prejudiciais. E quanto às defesas de mérito, vamos para a distinção? A gente tem defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Aqui a distinção é bem simples. Quando que eu tenho, Paula, defesa de mérito direta? Em duas hipóteses. Primeira hipótese em que o réu traz defesa de mérito direta, quando ele nega os fatos. Simples assim. O réu fala, excelência, os fatos não ocorreram. O autor inventou tudo. Não sei de onde ele tirou isso. Isso é defesa de mérito direta em uma das formas. Negativa de fatos. A segunda forma de defesa direta é quando o réu reconhece os fatos, mas ele nega as consequências jurídicas pretendidas pelo autor. Repito, ele reconhece os fatos, mas ele vai negar as consequências jurídicas pretendidas pelo autor. Explico. Ação de indenização por danos morais. O autor narrou uma série de fatos e pede 50 mil reais de danos morais. O réu vira e fala assim, excelência, todos os fatos que o autor narrou são verdadeiros. Tudo ocorreu como ele falou. Exatamente da forma como ele falou. Mas, excelência, esses fatos geram um mero aborrecimento. Isso não dá dano moral. Não é? Isso é só um transtorno do dia a dia. Não tem direito aos danos morais. Ou seja, é defesa direta. Ele reconheceu os fatos, ele não negou. Mas ele só negou a consequência jurídica que o autor queria atribuir a esses fatos. Ação de anulação de casamento. O réu vira e fala assim, excelência, todos os fatos que o cônjuge narra são verdadeiros. Mas eles não se enquadram nas hipóteses de anulação de casamento. Então a consequência jurídica que ele pretende não se aplica. Isso é defesa direta. Você vai ver que isso tem uma repercussão prática muito interessante, talvez na aula de hoje ainda, acredito que não. Na pior das hipóteses, no comecinho da aula que vem. Quando o réu traz defesa de mérito direta, ele só nega fatos, ou então ele reconhece os fatos, mas nega essas consequências. Quando a defesa dele se limita a uma defesa de mérito direta, o juiz não tem que abrir vista para a réplica, não. Sabe, a impugnação, a contestação, não tem não. Porque, gente, vocês vão ver que isso está na lei, tá?
Ah, Gustavo, mas na prática é automático. Entrou uma contestação, abre vista para a réplica. Pois é, o CPC fala assim, ó, se a defesa for exclusivamente uma defesa de mérito direta, não tem que abrir vista para a réplica, não. Para quê? O autor falou que o fato aconteceu. Primeira hipótese, o réu nega os fatos. Para que você vai dar vista ao autor? Para ele falar que o fato aconteceu? Ele já falou. Ou então, nesse caso aí do dano moral ou da anulação de casamento, o autor narra os fatos e diz que isso gera dano moral. O réu reconhece os fatos e diz que isso não gera dano moral. Você vai ouvir o autor para quê? Para ele falar que gera? Ele já falou. Então, defesa meramente direta, defesa de mérito meramente direta, não enseja oportunidade de impugnação à contestação. Agora, diferentemente da direta, para fechar, é a defesa de mérito indireta, que é a mais comum, convenhamos, tá? É a mais habitual, que é quando o réu traz fatos novos em sua defesa, fatos modificativos, impeditivos ou extintivos. Então, defesa de mérito indireta é quando o réu traz fatos novos, modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Numa ação de cobrança, o réu fala assim, excelência, realmente eu firmei o contrato, realmente o autor faz jus ao recebimento desse valor, mas eu já paguei. Aqui o recibo, fato extintivo, é um fato novo. Isso é defesa de mérito indireta. Eu estou trazendo um fato novo. Ou então fala, excelência, quanto que ele quer? 30 mil? Pois é, mas vem cá, eu tenho uma dívida aqui, ó, líquida e exigível contra ele de 12 mil. Se eu devo a ele 30 e ele me deve 12, eu quero compensar e pagar só 18. Eu estou trazendo um fato modificativo do direito do autor. Eu vou alterar o direito do autor, reduzindo-o de 30 para 18. Então isso é defesa de mérito indireta. Eu estou trazendo um fato novo. Fato modificativo, fato extintivo, fato impeditivo, como a exceção de contrato não cumprido. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, enfim, veja se ficou claro esse esqueleto. Quando a gente pensa numa contestação, a gente pode ter nessa contestação várias espécies de defesa. Defesas prévias e defesas de mérito. As defesas prévias, por sua vez, podem ser preliminares, questões processuais, ou prejudiciais de mérito, que são questões de direito material, pela qual o juiz tem que passar para decidir como vai resolver o mérito. E questões e defesas de mérito, que por sua vez podem ser direta ou indireta. Está claro? Há uma forma de se cobrar isso numa prova objetiva. Citada em ação de cobrança, o réu admitiu em sua contestação a existência do débito, alegando, porém, ter realizado o seu pagamento no tempo e modo. Esse argumento constitui uma questão preliminar, prejudicial, defesa direta de mérito, defesa indireta de mérito ou reconhecimento da procedência do pedido? Isso é uma defesa indireta de mérito, porque ele trouxe um fato novo. Tranquilo? Muito bem. Feito esse raio-x da contestação, que pode trazer todas essas espécies de defesa, vamos agora lembrar uma outra regra importante sobre a contestação, que é a do princípio da eventualidade. O artigo 336, pessoal, embora não diga expressamente isso, ele nos traz o chamado princípio da eventualidade. Quando ele diz que incumbe ao réu alegar na contestação, atenção para a palavra que eu vou destacar, toda. Essa é a palavra mais importante dessa frase. Toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugne o pedido do autor, especificando ainda as provas que pretende produzir. Por que a palavra toda é a palavra mais importante dessa frase? Porque ela vai traduzir aqui a ideia de princípio da eventualidade. O réu ele tem que trazer todas as suas cartas, todas as suas defesas, ainda que elas, em seu conjunto, aparentem contradição. Não é isso? Toda, ainda que as defesas sejam contraditórias. O cara vira, né, Cora, e fala assim, excelência, isso não gera dano moral. Eu não tenho que pagar um tostão para ele. Isso é mero aborrecimento. Aí ele abre um outro parágrafo e fala assim, mas, caso Vossa Excelência entenda que há dano moral, né, o valor pleiteado é muito alto. Ou seja,
Eu estou trazendo todas as matérias de defesa, ainda que elas em seu conjunto aparentem uma contradição lógica. Isso não tira a força da defesa. Porque o cliente vira para o advogado e fala assim, mas você está discutindo quanto que eu vou pagar? Isso é porque você está reconhecendo que eu devo. Não, aí para você explicar que isso é o princípio da eventualidade, não é muito fácil, né? Também chamado de princípio da concentração. Você vai concentrar na sua contestação todas as defesas. Aí o povo vai usando várias expressões lá na peça, né? Aí ele coloca, não devo. Aí embaixo ele fala, né? Em atenção ao princípio da eventualidade, caso entenda Vossa Excelência. Tem uns que gostam de latim, né, Marta? Ad argumentandum tantum, essa é a expressão, né? Para você trocar de defesa. Tem o romântico, né, que fala assim, apenas por amor ao debate. Já viu essa? Né? Tem o dramático, que fala assim, se por absurdo, Vossa Excelência, entender que não está prescrito, né, o valor já está quitado. Enfim, concentração, princípio da eventualidade. O que não quer dizer, Bruno, que eu não possa, num momento posterior, deduzir algumas defesas. Quais são as defesas que eu posso deduzir posteriormente? Parece que então a gente com isso vai mitigar um pouco o princípio da eventualidade. Vem comigo. Por isso que eu conjugo sempre o 336 com o 342. Porque o 336 fala assim, traga toda a matéria de defesa na contestação. Depois dela, contudo, eu vou te deixar trazer novas alegações. Tá vendo? Então é uma espécie de conjugação aqui. Ó. Traga tudo na contestação. Depois da contestação, todavia, eu vou te deixar alegar 3 coisas. Primeiro, matérias relativas a direito ou fato superveniente. Isso é uma obviedade, né, Dani? Porque se aquele direito ou se aquele fato não existia à época da contestação, claro que eu não era obrigado a trazê-lo naquele momento. Então eu posso trazer isso depois. Assim como também, mesmo depois da contestação, eu posso arguir matérias que o juiz possa conhecer de ofício. Matérias de ordem pública. Então o que o código diz aqui é que a matéria conhecível de ofício, a matéria de ordem pública, tendo em vista que o seu conhecimento é de interesse do próprio Poder Judiciário, se você não a trouxe na contestação, você pode fazê-lo em momento posterior. Você não alegou prescrição. Você tinha que ter trazido a prescrição na contestação. Mas como é uma matéria conhecível de ofício, você pode deduzir depois. Então, o que aconteceu posteriormente à contestação, matérias conhecíveis de ofício e, por fim, se a lei autorizar de forma expressa. Porque, às vezes, a própria lei fala assim, ó, essa matéria de defesa eu te deixo trazer qualquer hora. A qualquer momento você pode trazer. Exemplo, decadência convencional. Se nós convencionamos num contrato um prazo decadencial sobre determinado direito, e esse prazo se expirou, caso eu proponha ação contra você, você pode alegar a decadência convencional na contestação? Claro. Mas a lei diz que se você não o fizer, você pode deduzir depois também. Então, enfim, olha esse combo, 336, 342. O princípio da eventualidade exige que o réu traga em sua contestação toda a matéria de defesa, mesmo que elas aparentem uma contradição lógica. Todavia, depois da contestação, eu posso deduzir questões supervenientes, matérias conhecíveis de ofício, e se a lei autorizar que assim eu o faça. Ponto. Mais um tema sobre contestação. O tema do ônus da impugnação especificada. É o artigo 341, que fala assim, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. O que o código está dizendo é, para cada fato, o réu em sua contestação tem que trazer uma impugnação. Repito, o que o código está dizendo aqui é que o réu, para cada fato, tem que trazer uma respectiva impugnação. Sob pena de não o fazendo, presumir-se verdadeira aquela alegação não impugnada. Como é que a gente chama isso? Ônus
Isso é um ônus do réu, né? O ônus da impugnação especificada. Você então tem que impugnar cada fato. Caso contrário, o fato não impugnado se presume verdadeiro. Eu não vou dizer revelia, porque ele contestou, então eu não posso falar que ele é revel. Mas embora ele não seja revel, sobre certos fatos pode recair a presunção de veracidade. Por quê? Porque ele não impugnou aquele fato. Agora, como toda boa regra, existem algumas exceções. Porque veja comigo na tela que aqui a gente tem um salvo-se. O que é esse salvo-se, Rubens? São situações em que mesmo que o réu não impugne certos fatos, eles não se presumem verdadeiros. Então, Dani, quais são os fatos que mesmo que não impugnados, não se presumem verdadeiros? Primeiro, fatos a cujo respeito não se admita a confissão. Se a lei diz, Bernadette, que você não pode confessar certo fato, mesmo que você não o impugne, ele não se presume verdadeiro. Se eu não posso confessá-lo, ele não pode ser presumidamente verdadeiro. Exemplo, eu trouxe um exemplo lá do artigo 392. Fatos relativos a direitos indisponíveis. Então, se o autor alega um fato, e esse fato é relativo a um direito indisponível, como, por exemplo, alimentos, eu posso confessar fatos relativos a esse direito? Não. Sendo assim, mesmo que eu não impugne aqueles fatos, eles não se presumem verdadeiros. Então é uma exceção, Vinícius, porque o fato não impugnado é fato verdadeiro. Não é verdadeiro, todavia, o fato que, a despeito da falta de impugnação, seja relativo a direitos indisponíveis, porque acerca deles não se admite a confissão. Segundo fato, Júlia, que mesmo que não impugnado, não se presume verdadeiro. Quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar como substância do ato. Fatos que dependam de um instrumento público. Fatos que dependam de um instrumento público para ser provado. Por quê? Porque percebam, por exemplo, o artigo 406 do Código, lá no capítulo da prova documental, ele fala que às vezes a lei pode exigir um instrumento público como da substância do ato. E que nesse caso nenhum outro tipo de prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Então, por exemplo, casamento. Uma pessoa entra com uma ação e alega ser casada com o Vinícius. Esse é um fato. Se o Vinícius não impugna esse fato, ele se presume verdadeiro? Por quê? Porque a lei exige para a prova desse fato um instrumento público, que é a certidão de casamento. Então, repito, são 3 os fatos que, ainda que não impugnados, não se presumem verdadeiros. Fatos a respeito dos quais eu não possa confessar, fatos que a lei exige instrumento público para sua prova, e, por fim, 3, fatos que estejam em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Explico. Ô Marta, o ônus da impugnação especificada não é uma regra matemática, assim, sabe? É cartesiana. Se eu tenho 2 fatos, eu tenho que ter 2 impugnações. Se eu tenho 3 fatos, eu tenho que ter 3. Até agora eu passei essa impressão. Mas já chegou agora de desconstruir um pouquinho isso. Porque às vezes eu tenho, por exemplo, 3 fatos, quais sejam? Que o réu esteve num lugar, praticou um ato X e causou os danos Y. Ou dano Y. E às vezes, quando o réu ele vem em defesa e diz, eu não estive nesse lugar nesse dia, está aqui uma prova de que eu estava em outro país. O réu vai impugnar os outros 2 fatos, quais sejam? Que ele praticou o ato e que o ilícito não causou aquele dano? E esse fato se considera verdadeiro? Ou esses fatos se... Por quê? Lê de novo comigo. Porque esses fatos em que pese não impugnados, eles estão em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Então, mesmo que eu não impugne certo fato, ele não se presume verdadeiro quando ele está, vamos dizer, indiretamente contestado por outros
pontos da minha defesa. A defesa tem que ser interpretada de forma lógico-sistemática. De forma que se aquele réu contestou dizendo que não estava naquele lugar naquele dia, obviamente ele não precisa impugnar os outros fatos. Ah, Gustavo, mas e o princípio da eventualidade? Você não falou que ele tem que impugnar tudo, mesmo que a defesa seja contraditória? Calma, tem limite. O princípio da eventualidade, ele tem limite. Você não pode trazer uma defesa com contradições insuperáveis, como, por exemplo, Excelência, eu não estava nesse lugar. Está aqui a prova de que eu estava lá em Manaus nesse dia. Todavia, se Vossa Excelência entender que eu estava nesse lugar, eu não pratiquei o ato dessa forma, mas eu fiz de outra. Perceba que isso é uma contradição lógica insuperável. A contradição lógica que o princípio de eventualidade admite é dizer, Excelência, está prescrito. Mas se Vossa Excelência entender que não está prescrito, o que é possível, embora eu não concorde, o valor não é esse. Entendeu a diferença? Então tá. Então, voltando. Cuidado com essa regra, que vai ter aqui um desfecho. Mas antes, revisa. O ônus da impugnação específica ou especificada significa que para cada alegação de fato, eu tenho que ter uma respectiva impugnação. Se eu não impugnar certas alegações de fato, elas se presumem verdadeiras. 3 exceções, ou seja, quando, mesmo não impugnando um fato, ele não se presume verdadeiro. Se sobre o fato não se admite confissão, primeira hipótese. Se para a prova daquele fato a lei exige instrumento público. E terceira situação, quando o fato, embora não esteja especificamente impugnado, ele esteja em contradição com o conjunto da defesa. Muito bem. Mas a regra, Cora, é a da impugnação específica. Você tem que impugnar cada uma das alegações de fato. Atenção para o que eu vou dizer agora. Não podendo, Amanda, você como ré, trazer uma contestação ou uma defesa chamada de defesa por negativa geral. Então dizer que a impugnação tem que ter obediência ao ônus da impugnação especificada, significa, em outras palavras, dizer que você não pode fazer defesa por negativa geral. Falando assim, todos os fatos não correspondem à verdade. Falar isso e não falar nada é a mesma coisa. Porque a impugnação tem que ser especificada. Agora muitos já devem estar pensando, porque já estudaram esse artigo, que alguns réus podem fazer uma defesa por negativa geral. O que facilita muito o trabalho, né? Falar assim, olha, Excelência, todos os fatos não são verdadeiros. E isso fará com que estejam considerados impugnados todos os fatos. Se o autor não provar, já era. Quem tem essa bela prerrogativa? Vem cá. O ônus da impugnação especificada não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.